Falando em vilões, por que a gente não segue diretamente para Brasília para entender os últimos movimentos do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que está prestes a completar 5 meses à frente da pasta, o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, agora ministro da Justiça e Segurança Pública, promete agora focar de forma implacável no combate a facções criminosas. Vamos entender todos os detalhes, o porquê dessa mudança de rumo e foco na pasta do Ministério de Segurança, com o Henrique Carmo, diretamente de Brasília. Vamos fazer o nosso giro na capital. Muito bom dia, Henrique. Conta pra gente, é por aí? Bom dia, André Marinho, tudo bem por aqui? Essas mudanças promovidas pelo ministro Ricardo Lewandowski chamam a atenção nesse período em que ele está à frente da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, diferente de algumas medidas relacionadas do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A mudança principal, André Marinho, é sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é aquele fundo utilizado para que os estados possam ter recursos para investir na segurança pública. O ministro Ricardo Lewandowski, ele colocou que 80% desse fundo, antes o ministro Flávio Dino tinha dito que 80% era para combate de mortes violentas. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski instituiu também, dentro desses 80%, o combate ao crime organizado. Na prática, a divisão vai ficar o seguinte: 80% vai ser para mortes violentas, combate ao crime organizado e também a proteção patrimonial. 10% desse fundo vai ser para o enfrentamento da violência contra a mulher e os outros 10% para a melhoria da vida dos profissionais de segurança pública. Esse fundo, que a gente lembra que é um fundo nacional, que ele recebe ali recursos da Loteria Federal, e ele é de torno de R$1 bilhão por ano, ou seja, 80% daria R$800 milhões por ano. Outra mudança importante também promovida pelo ministro Ricardo Lewandowski é que antes existia uma lista de equipamentos em que os estados poderiam comprar com esses fundos, como armamentos, munições e até equipamentos para a perícia criminal. Agora, essa lista não é mais obrigatória, ela segue existindo, mas como uma sugestão para que os estados possam utilizar o recurso para comprar esses equipamentos. André Marinho. Bom, Henrique Carmo, não sei o que está acontecendo atrás de você aí, está uma grande fanfarra, mas deu para te ouvir bem. Eu não sei se é dia de protesto, manifestação ou alguma algazarra que esteja acontecendo por aí. Você sabe do que se trata? Esses tambores rufando aí atrás? André Marinho, sim, o que está acontecendo aqui é que são professores da rede universitária do país, federal, que estão reunidos aqui à frente do Palácio do Planalto, enquanto o presidente Lula se reúne ali com os reitores, representantes de reitores das universidades. O governo vai anunciar logo mais novos recursos para as universidades, só que esses recursos não contemplam aí os professores que estão há mais de 60 dias de greve, pedem uma reparação salarial e também uma reconstrução aí nas carreiras. Então, enquanto os reitores estão lá dentro reunidos com o presidente Lula, os professores estão aqui à frente do Palácio do Planalto protestando, querendo também serem ouvidos pelo presidente Lula. Bom, Henrique Carmo, obrigado demais pela sua presença aqui, sempre trazendo os ecos de Brasília, da capital. Obrigado demais, a gente segue com você ao longo da semana. Meus amigos, entra governo, sai governo, os temas são os mesmos, né? E a gente vê não só essa questão dos professores, mas quero te ouvir, David de Tarso, como especialista em segurança pública que você é, meu irmão. Essa mudança de rota aí do Lewandowski. Claro que não há coincidências na política, já diz o ditado. O que você acha que pode ter o motivado para dar esse grau de oficialidade ali para essa nova atuação que a pasta dele pretende enfrentar? Não, tem que parabenizar o ministro, porque realmente as mortes violentas elas são ocasionadas por quê? Fica a grande questão. Normalmente, os índices de homicídio, eles sobem à medida que as facções começam a brigar entre si. Então, a partir do momento que você asfixia as facções por meio de ações que a gente tem visto, até mesmo do Ministério Público aqui de São Paulo, que tem sido bastante eficaz, desse entrosamento do crime organizado com políticos até mesmo. Então, essas ações elas são extremamente importantes nesse combate, porque você asfixia e desestimula o crime. Agora, você combater só lá na ponta as mortes violentas não resolve de nada, porque vai morrer pessoas ligadas ao crime, só que vão surgir outras. Então, a partir do momento que você desestimula o crime, aí começa a ter eficácia. Palumbo, é por aí? Concordo. É por aí. Nós temos que combater essas facções, né? E a gente tem que lembrar também que aqui no estado de São Paulo, quando começou a cair os índices de homicídio, não foi por mérito do governo, não. Foi o PCC que proibiu de se matar nas periferias. Por quê? Porque toda vez que tinha uma morte,
a polícia ia, ficava preservando o local por 8, 10 horas e atrapalhava o tráfico de entorpecente. Então foi o PCC. E aqui em São Paulo só não está pior porque o PCC tem uma certa hegemonia, só tem eles por enquanto, né? Se bem que agora, né, com a briga do Tiriça com o Marcola, eles estão criando uma outra facção aí. Se eles começarem a brigar entre si, vai ter morte. E ao contrário disso, enquanto o crime está se equipando, está se modernizando, as polícias não. Eu não sei se eu já contei aqui, Marinho, mas eu pagava o meu treinamento na polícia. Eu paguei meu curso de fuzil, dividi em 4 vezes. E eu cansei de fazer treinamento com dinheiro do meu bolso, bolso dos policiais. E eu estava na divisão de operações especiais. Se você perguntar para qualquer policial do interior aí, quando foi a última vez que você treinou disparos de arma de fogo, tiro, com munição ofertada pelo Estado? Vocês vão se surpreender. Então não adianta só ficar colocando viatura na rua, só ficar colocando mais policiais na rua, se eles sequer têm o treinamento. Então, nesse ponto aí eu tenho que concordar com o Lewandowski, ele tem que combater as facções criminosas mesmo, não tem o que se fazer. Parar de ficar pegando o pé de CAC, de clube de tiro e focar no que interessa para a população. Exatamente, e o armamento também, a munição ela é cara, né? Um recarregamento, por exemplo, de uma arma simples é R$3. É caríssimo, Então, cada tiro era dado... R$1.000. Aí, PP? O Lewandowski acertou na mosca, né? Porque é bom lembrar que essa mudança, né, faz com que os estados tenham mais condições de acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Antigamente, o pátio do Fundo Nacional de Segurança Pública só podia ser acessado se os estados tivessem políticas para combater o homicídio. E tem vários estados, né, que a questão patrimonial, a questão da facção criminosa é muito mais relevante do que a questão dos homicídios em si. Então, quando o Lewandowski aumenta o rol de possibilidades dos estados terem acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública, ele está democratizando o acesso a esses estados à política de segurança pública. E tem uma situação também importante, né? Aí eu concordo com o Palumbo, né? Felizmente, graças a Deus, o Palumbo está certo numa pauta, né? Porque um dos grandes problemas do Brasil são as facções criminosas, não É o amor. Ainda bem que o Palumbo acertou, ainda bem. Agora o Brasil vai para frente. Então temos que combater as facções criminosas para realmente mudar o cenário, mudar a sensibilidade de insegurança pública no Brasil. Momento de serviço de utilidade pública aqui, para quem não sabe, o tal FNSP, que foi mencionado pelo nosso PP aqui, o Fundo Nacional de Segurança Pública, é um fundo que realmente contrai ali uma verba federal bilionária, mais de 50% dele é destinado diretamente para os cofres dos estados e dos municípios para que ações efetivas sejam empreendidas e implementadas a nível local, estadual, para ter um combate mais efetivo. Próprio na gestão Flávio Dino, à frente da pasta, o antecessor do Lewandowski, o foco principal foi em homicídios. Pelo visto, a mudança na aplicação desses recursos vai ser visando ali asfixiar e enfrentar diretamente as facções. A pauta continua aqui, mas para você que segue nos ouvindo aqui no Morning Show, 10 horas e 27 minutos, no ponteiro no relógio, fica aqui com a gente, que o melhor está por vir. E aqui ampliando a discussão, claro, Mano Ferreira. Vamos lá, para não ficar chovendo no molhado, repetindo os colegas, eu acho que um ponto importante para o combate às facções ser efetivo e a polícia não ficar enxugando gelo, é que a gente tenha um aumento da eficiência do processo penal, né? Do processo. Porque a gente tem hoje uma situação em que os processos se alongam e a gente tem pouca resolução, de fato, dos crimes contra a vida, a quantidade de vezes que a gente noticia aqui criminosos que são pegos e depois são pegos infinitas vezes e não vão para a cadeia ou saem muito rapidamente. Ou seja, tem uma demanda para que o enfrentamento ao crime organizado seja efetivo, a gente tem uma demanda legislativa de simplificar o processo e fazer com que ele seja mais veloz e efetivo, porque hoje eles se alongam infinitamente. Palumbo, aproveitar aqui a pauta e também trazer um outro desdobramento focado aqui a nível estadual. Qual é a sua leitura a sério, sem passar pano, não dizendo que você ia fazer isso, mas dando a realidade, prós e contras da atuação do governo Tarcísio de Freitas na área da segurança pública no momento? Sua avaliação, em linhas gerais. Olha, eu não passo pano para ninguém, não. Eu tô vendo que a Polícia Civil está ficando muito abaixo da Polícia Militar, a Polícia Penal, a mesma coisa. A gente não pode prestigiar só uma instituição, a gente tem que prestigiar todas. Então, teve um problema do aumento salarial, que aumentou mais de um e tirou menos e tirou do outro. Teve a questão de tirar 20 milhões da Polícia Civil.
Tem outros, né? No interior, Marinho, não tem dinheiro para comprar água, não tem dinheiro para comprar papel. Né? Só que a população não fica sabendo disso. As delegacias fechadas. Tudo bem que agora ele abriu um novo concurso, vai ter mais policiais, mas tem que se fazer muito mais do que isso. Se você andar pela cidade de São Paulo, repare nas viaturas da Polícia Militar. Tudo novinha. Repare na Polícia Civil. Tudo capengando. Por que essa diferenciação? Não é possível um negócio desse. Infelizmente, Marinho, eu sou o único político aqui do estado de São Paulo, da segurança pública, que tem coragem de falar verdades que eles têm que ouvir. Verdades inconvenientes, sempre bem-vindas, sempre estimuladas aqui no nosso Morning Show. David, eu quero te ouvir também. Sua última apuração em relação à atuação que foi feita ali, especificamente na Baixada Santista e todo o reflexo que aquilo teve na região. Sua última atualização nesse sentido. Pois é, em relação à Baixada Santista, existe muita polêmica, né? Porque quando tem ações de enfrentamento por parte da polícia, pessoas acabam nesses confrontos sendo mortas, policiais também atingidos, e o que se cria é uma polemização sobre aquele determinado tema. Só que a gente fala pouco, por exemplo, da efetividade da polícia, que deveria ser uma atribuição da Polícia Civil, e aí realmente combater de forma mais macro o transporte dessa droga, de que forma que é feito, por que é em Santos. Isso ninguém fala, basicamente, né? Muitas vezes isso... Exatamente. Então, assim, os containers que saem do Porto de Santos, a gente fica, porque entraram na Baixada Santista, na comunidade, e acabaram atingindo lá pessoas, morreram nesses confrontos. Mas tá, e a questão mais macro, isso que a gente deveria discutir realmente e o que a gente não vê de notícia. A gente ouviu, inclusive você trouxe aqui em primeiríssima mão, a tal ideia do SUS da segurança pública. Alguma atualização nesse sentido também? A gente abre aqui para discussão. Sim, o Ricardo Lewandowski, ele tem essa ideia, né, de criar esse SUS da saúde, que seria um sistema integrado, porque muitas vezes a principal reclamação das polícias entre os estados é que elas não se conversam, ou se conversam pouco. É verdade. E também há uma briga institucional, o Palumbo sabe bem disso, em relação à questão de ego mesmo. Foi a Polícia Civil que prendeu, então o crédito vai pra gente. A gente viu recentemente, numa operação realizada pelo GAECO, né, do Ministério Público aqui de São Paulo, onde a Polícia Militar foi chamada para participar. Mas o problema disso, da busca só fazendo um parênteses rapidinho, é porque toda a investigação partiu do DEIC. Aí o que me falaram foi que os promotores pegaram essa investigação e depois abriram uma outra e aí tocaram o barco. Para quem não conhece o DEIC, o DEIC é um departamento de investigação de crimes patrimoniais. Fazer uma breve interrupção aqui. Estamos de volta para você que está nos escutando aqui no Morning Show, 10 horas e 32 minutos. Papo bom aqui sobre todos os reflexos, né, sobre as políticas empreendidas a nível nacional, principalmente do Ministério de Justiça e Segurança Pública de Ricardo Lewandowski, olhando adiante com um combate mais focado nas facções criminosas. Trazer o Felipe Monteiro aqui também para a discussão. É por aí alguma divergência? Onde é que você acha que está o principal ponto ali de aprimoramento a nível de política pública que, na sua opinião, deveria ser feito? Não, total divergência. Então sublinha pra gente. Infelizmente, né? Sublinha pra gente. Infelizmente, quando você não ouve... concorda com o SUSP? Marca texto. Quando você ouve o Palumbo falar, você vê que a solução e a alternativa dele para a segurança pública Qual que é? É mais bala... Não, eu não falei isso. Eu sou contra a pena de morte, inclusive. Eu falei em investimento. Você não consegue melhorar a segurança pública fazendo essas políticas completamente ultrapassadas. Em nenhum momento eu falei de bala, falei de tiroteio, eu falei de investimento. Infelizmente, a polícia de São Paulo, de Tarcísio, é uma polícia que age por vingança, né? Não, isso não é verdade também. Isso também não é verdade, não. Um policial, infelizmente, tragicamente é morto. Vamos fazer uma operação na Baixada. Você queria que e fizesse matar o quê? 90 pessoas. Você queria que fizesse o quê? Vamos fazer. Você queria uma missa na Baixada. Deixa pra lá, matou. Vários no policial não é número, não. Infelizmente. E o inocente aonde que é inocente? Você já tem prova que é inocente? Tem prova? Para, meu. Então eles vão ser condenados. Tinha uma cabeleireira que era inocente. E você sabe que foi a polícia que matou? Foi. Você já tá falando que foi a polícia que matou? Foi a polícia que matou. Para, meu. Você está sempre pré-julgando a polícia o tempo todo. Não, eu não sei, não. Eu não tava lá. Eu não tava lá, como é que eu sei? É uma polícia que age por vingança, né? Não tem nenhum tipo de políticas públicas efetivas, estrategicamente montada para diminuir a sensibilidade que a população tem de insegurança, né? Fazendo as mesmas coisas que se faz há décadas, não vai mudar o cenário de segurança pública no Brasil. Nós temos que pensar a segurança pública de forma diferente. Aí, Maninho, eu concordo com você. Claro que o SUSP é importante. O Sistema Único de Segurança Pública é importante. Até porque uma pessoa que é procurada pela Polícia Militar
aqui de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, entra no guichê para comprar um ticket de ônibus e não tem interligação nenhuma entre serviços públicos e a polícia do Brasil todo. Então nós temos que dar inteligência para a polícia. Nós temos que pensar a questão das drogas de uma forma muito mais diferente do que está sendo implementado há décadas no Brasil. A tal guerra às drogas que não funciona em lugar nenhum do mundo e está relegando o Brasil a índices astronômicos de homicídios, a índices astronômicos de prisão, sem nenhum tipo de efeito prático na população. Ou seja, o que o Palumbo defende de segurança pública é um atraso. Falou o especialista de segurança de sofá. Atraso.